Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, esse nosso tempo de mesa, um momento especial onde juntas nós vamos meditar na Palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você a meditar junto comigo no Evangelho de João, capítulo 18, parte 3. Nós já tivemos 2 outras lives, sobre esse capítulo do Evangelho de João, capítulo 18. E hoje nós vamos finalizar a terceira parte. Então quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vir comigo acompanhar versículo por versículo desse texto tão poderoso. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução da Bíblia que eu vou utilizar para meditação é essa tradução aqui, que é a Nova Bíblia Viva, tradução NBV, que é uma tradução que conquistou meu coração pela acessibilidade, facilidade no entendimento. Eu tenho pelo menos umas 12 traduções de Bíblias aqui em casa e essa foi a que eu encontrei que me fez ter mais fome da palavra, sabe? Que me ajudou a compreender melhor as escrituras e a avançar mais na meditação da palavra. Então eu tenho indicado ela para muitas amigas de Jesus e muitas de vocês eu sei que já investiram nessa espada poderosa e eu tenho visto que tem sido bênção na vida de quem tomou essa decisão. Então pega aí a sua Bíblia, vamos lá para o livro de João, no Novo Testamento, capítulo 18. Nós vamos retomar a partir do versículo 25. A Gabi tá pedindo aqui o link da Bíblia. Depois você me chama no privado, Gabi, porque por aqui eu não consigo enviar. Mas eu te envio depois no privado sim, tá joia? Deus te abençoe. Então nós vamos retomar João 18, a partir do versículo 25, que nós já fizemos os anteriores. Se você não estava aqui, você pode voltar, as lives ficam salvas aqui no perfil. E aí eu recomendo você assistir também a parte 1, a parte 2, e agora nós vamos concluir com a parte 3 em nome de Jesus. Mas antes de começar a nossa meditação, vamos convidar o Espírito Santo de Deus para nos dirigir nessa manhã. A Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Então nós vamos convidar o Espírito Santo de Deus para nos dirigir, para nos revelar a verdade, para nos dar condições de receber a palavra, o maná fresco que Ele tem para nós nessa manhã. Bom dia, Lide, bom dia, Cíntia, Deus abençoe, que bom que você está aqui, minha irmã. Então vamos orar, fecha os seus olhos, respira fundo, que você possa ter um tempo de mesa de qualidade com o Senhor agora. Pai amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de estarmos na Tua presença, de sentarmos à mesa contigo, ó Pai, para partilhar da palavra, para partilhar desse pão fresco do céu. Fala, Senhor, a cada coração nessa manhã. Ministra, Senhor, os corações de forma única, de forma especial, como só o Senhor pode fazer, como só o Senhor pode nos tocar. Pai, eu entrego agora nas Tuas mãos, Senhor, todas as minhas dificuldades. E eu peço, Pai, que o Senhor dirija esse estudo, que não seja eu aqui falando coisas, Senhor, que eu acho, mas que sejam palavras, Senhor, do Teu trono chegando e alcançando cada coração. Fica conosco, Pai, que a Sua presença seja sentida em cada lar aqui representado. Que essa palavra traga cura, traga transformação e que gere frutos, Senhor, que permaneçam na vida de quem ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Estou aqui também com o meu rascunho. Eu sempre peço para você trazer, o seu caderno para você deixar registrado tudo aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. Eu já estou no 3º caderno de ministrações, só que do Instagram. Como tá aí os seus cadernos, Eu já venci 3 cadernos. E eu tive que pegar hoje umas folhas avulsas, porque os meus cadernos acabaram. Eu vou ter que comprar mais um caderno. Ficou um caderno inteiro só pro capítulo, pro livro de João. E não consegui concluir. Era um caderno de 96 folhas e foi tudo. E deu só para até a metade do capítulo 18. E eu sei que várias de vocês também aí estão anotando, estão deixando registrado esse memorial desse estudo bíblico. E isso é maravilhoso, porque depois você pode retomar, e renovar a sua mente e lembrar bem mais rápido, do que confiando só na sua memória.
Então, sempre que você vier aqui para o tempo de mesa, traga também, né, além da sua Bíblia, traga também papel, caneta, para você registrar aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Então, retomando a partir do versículo 25, aqui na minha Bíblia diz assim: Pedro nega Jesus ainda mais 2 vezes. Então, um pouco antes, Pedro já tinha negado Jesus uma vez. E agora, no versículo 25, acontece assim: enquanto isso, Simão Pedro ainda estava perto da fogueira se aquecendo, e perguntaram novamente a ele: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: claro que não. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você lá no bosque de oliveiras com ele? Outra vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Então o que está sendo dito aqui, né? Jesus já havia dito para Pedro que ele o negaria por 3 vezes. E aqui, nesse trecho, né, do 25 ao 27, aconteceu o que Jesus já havia dito. E Pedro, nesse momento, ele se decepciona com ele mesmo, com o comportamento dele, com a vida dele, porque o discurso dele não estava alinhado com o comportamento. Porque ele dizia, né, ele tinha um discurso tão bonito, tão grande, que ele dizia para Jesus: se necessário, mestre, eu vou morrer por você. Mas na primeira oportunidade, ele negou Jesus 3 vezes. E isso fala muito sobre nós também, sobre a necessidade, né, de nós alinharmos o nosso discurso ao nosso comportamento. Muitas vezes nós dizemos: eu amo ao Senhor, eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Mas se eu for olhar na sua rotina, será que a sua rotina expressa esse amor? Será que o fruto do seu comportamento expressa esse amor? Bom dia, Cleomira, Deus abençoe. Então Pedro, quando ele negou Jesus por 3 vezes, ele se decepcionou com ele mesmo, porque ele percebeu que o comportamento dele não estava alinhado com o discurso. E ações valem mais do que discursos. Então Pedro tinha um discurso muito lindo, muito grande, mas na prática ele negou Jesus 3 vezes. E aqui no versículo 26 tem uma chave também muito importante, muito poderosa para nós refletirmos, que lá no versículo 16 diz assim: mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você lá no bosque das oliveiras com ele? Uau! Tem sempre alguém observando o nosso cristianismo, o nosso bom testemunho. Então, um servo, né, que era parente de Malco, de quem Pedro decepou a orelha com a espada. Então, um parente, né, de Malco, de quem Pedro cortou a orelha, decepou a orelha, ele estava lá no jardim. Esse servo estava lá no jardim e viu quando Pedro pegou a espada, decepou a orelha de Malco. Então ele viu o comportamento de Pedro, ele viu o testemunho de Pedro, ele viu o cristianismo de Pedro. E Jesus estava ali naquele momento e ele disse para Pedro: guarde a sua espada, porque a espada, que é a palavra de Deus, é para nós aplicarmos em nós, não é para nós ferirmos o nosso irmão. E essa foi uma reflexão maravilhosa que nós tivemos na parte 1 e na parte 2 do capítulo 18 de João. Depois, se você não assistiu, eu recomendo que você volte lá para assistir. E o que isso nos traz? Uma reflexão, né? Estão sempre observando o meu bom testemunho, o seu bom testemunho, a minha forma de seguir a Jesus, a sua forma de seguir a Jesus. Tem sempre alguém observando a forma como você trata os seus filhos, a forma como você deixa o seu filho na escola, como você busca ele na escola, a forma como você trata o seu marido. Tem sempre alguém observando a forma como você trata a sua funcionária, os seus clientes, os seus familiares. Tem sempre alguém que está observando você, assim como esse servo que era parente de Malco, que teve a orelha decepada por Pedro. Ele estava lá no jardim e ele viu o cristianismo de Pedro. E o que as pessoas ao seu redor têm visto a seu respeito?
lembrando que as ações, os comportamentos falam mais alto do que o seu discurso. Então sempre tem alguém te observando. Tem sempre alguém notando seu comportamento, apesar de você achar que não tem, mas sempre tem. Então busque viver uma vida que agrada ao Senhor, que dê bom testemunho, que por onde você passar você exale o bom perfume de Cristo, que por onde você passar você seja sal nessa terra, que você dê sabor àquele ambiente, que você ilumine, né? Que você seja luz nesse mundo, que você influencie o ambiente para melhor e não saia influenciada daquele ambiente. Que de fato você seja uma embaixadora do reino de Deus no ambiente onde você for colocada aí pelo Senhor. Você está aí não é por acaso. Você está aí para ser bênção, para ser luz, para fazer a diferença, para não se amoldar ao padrão, mas para transformar aquele ambiente. E muitas vezes eu vejo cristãs dizendo: eu queria buscar mais ao Senhor, eu queria ter uma vida de mais intimidade com o Senhor, mas o meu marido, mais o meu filho, mais a minha sogra, mais a minha cunhada, mais os meus parentes, mais o meu bairro, os meus vizinhos. E quem sabe o Senhor não te chamou exatamente para essa estação, para esse ambiente, para você ser agente de transformação aí. Não é para você ficar vitimada, apontando o dedo para todo mundo e falando que o problema é o outro. Assim como o Pedro pegou a espada, e a espada para nós representa a palavra de Deus, a Bíblia, para defender o Evangelho, para defender Jesus. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. E muitas vezes nós, ao invés de sermos sal na terra, luz nesse mundo, de fazermos a diferença na vida do nosso próximo, a gente quer pegar a espada e, cheias de orgulho, queremos ferir o outro com a espada. Queremos dizer: olha, esse seu comportamento é errado, você vai para o inferno. Então a espada, a palavra de Deus, não é para eu ferir o meu próximo. Não é para eu ficar arrogante, me achar superior, mas é para eu aplicar em mim. E através de mim, todos ao meu redor poderão ser saciados da fonte da água viva que é Jesus. Poderão ser abençoados pelas minhas palavras, pelo meu comportamento, que testifica, né, em quem eu creio, eu digo que creio. Então, continuando, versículo 28. Nesse momento, Jesus é levado, né, para Pilatos. Está se aproximando, né, a crucificação. Versículo 28. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Daí ele foi levado ao palácio do governador romano. Os seus acusadores não entraram para evitar a contaminação cerimonial, pois queriam comer o cordeiro da Páscoa. Então, os sacerdotes, né, os religiosos da época, os fariseus, eles levaram Jesus até o pretório, né, até o palácio do governador. Mas eles, que eram os acusadores, não quiseram entrar para evitar a contaminação, pois eles queriam comer o cordeiro da Páscoa, eles queriam participar da Páscoa. Então eles não entraram lá no pretório por causa da Páscoa. E esses homens eram homens religiosos, mestres da lei, que oravam em alta voz, que oravam com eloquência, que tinham um vocabulário extraordinário, que sabiam se expressar, que eram famosos na cidade pelo relacionamento deles com Deus. Mas quando eles estavam diante de Jesus, eles não tinham o discernimento. E eles estavam preocupados em obedecer à lei, mas estavam tentando matar o Messias. Então eles não quiseram entrar no palácio do governador, porque pela lei eles entendiam que se eles entrassem lá, eles não poderiam participar da cerimônia da Páscoa e comer o cordeiro da Páscoa. Então eles estavam preocupados em obedecer à lei, mas não discerniram que eles estavam matando a Jesus. Eles estudavam a lei todos os dias sobre o Messias aguardado, e eles estavam se purificando diante da lei para estarem corretos para quando o Messias chegasse, mas eles não perceberam
que estavam diante do Messias. Eles não perceberam que estavam diante do Jesus. Não discerniram. Por quê? Porque eles não tinham, de fato, um relacionamento com o Senhor. Eles eram apenas religiosos, eles apenas praticavam rituais. Então eles eram homens que todos os dias liam a palavra, oravam, dentro da igreja, fora da igreja, nas esquinas. Sabiam a palavra de cor, sabiam recitar a palavra de cor. Só que quando Jesus se encontrou com eles, Jesus falou para eles assim, olhou nos olhos e disse: vocês são filhos do diabo, porque vocês são religiosos. Vocês não têm discernimento, vocês estão diante do Cordeiro vivo que desceu do céu e vocês querem matá-lo. Então eles estavam preocupados em praticar a lei. E essa lei que eles estavam praticando era para que eles estivessem puros para a vinda do Messias. Olha só que loucura, olha o nível de cegueira espiritual. E eles não percebiam que eles estavam ali entregando o próprio Messias para ser crucificado. A religiosidade nos deixa cego. Então eles estavam tão preocupados em obedecer a lei que não perceberam que estavam matando Deus. E isso nos leva a uma reflexão sobre a nossa própria cegueira espiritual, sobre a nossa própria religiosidade. Muitas de nós estamos cegas, discutindo na internet, ou nos grupos que nós fazemos parte, ou em família, discutindo sobre usos, sobre costumes, sobre doutrinas. Eu vejo muitas pessoas discutindo se a parede da igreja pode mesmo ser preta ou tem que ser branca. Eu vejo muitas pessoas ocupadas, vasculhando letras de louvores, se esses louvores têm o pronome você para se dirigir a Jesus. Eu vejo pessoas preocupadas se o fulano que agora se batizou, que é famoso, se foi sincero mesmo ou foi só por marketing. E agindo dessa maneira, nós estamos nos colocando numa posição em que a voz de Jesus não nos alcança. Nós estamos só praticando rituais. Nós estamos dentro da igreja, mas só praticando rituais. Então nós estamos preocupados se a parede da igreja pode ser preta ou tem que se voltar a ser branca, se a letra do louvor está adequada, se o fulano que se batizou foi sincero ou não, ou se é só marketing, se o fulaninho que está falando de Deus na internet está querendo se aparecer ou não. Mas dentro da sua casa, você não está amando o seu marido. Dentro da sua casa, você não está amando os seus filhos. Você nem olha os cadernos do seu filho. Você não sabe o que tem dentro da mochila dele. Você não sabe como foi o dia dele na escola. Você não sabe qual é a cor preferida dele. Então, eu estou preocupada com a letra do louvor, se está correto ou não, mas não estou buscando perdoar quem me ofendeu, não estou buscando me lapidar. Não estou buscando aplicar a palavra em mim mesma. Eu estou querendo fazer que nem Pedro, decepar a orelha dos outros. Mas não quero aplicar a palavra em mim. Como diz a palavra, eu olho o cisco que está no olho do meu irmão, mas não vejo a trave que está no meu. Isso é religiosidade. Então você está preocupado com tantos detalhes, tantos usos, costumes, doutrinas, mas não está amando o seu marido, não está amando o seu filho, não está perdoando quem te ofendeu, não se importa com o sofrimento do próximo, não dá bom dia para o seu vizinho. Sai da igreja falando mal do pastor, da líder, do louvor. Vive reclamando, nunca nada tá bom, tá sempre insatisfeita. Ou seja, a religiosidade nos faz coar um mosquito e engolir um camelo. Será que você tá coando um mosquito no seu dia a dia
e engolindo camelos? Porque os seus olhos estão cheios de escamas e você tá como Pedro, decepando a orelha de Malco, mas não para orar com sinceridade ao Senhor, Senhor, e dizer ao Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, revela-me a verdade, me transforma, Senhor. Tem muitas mulheres aqui que estão fazendo uma oração assim, Senhor, transforma o meu marido. Só que a oração que o Senhor queria ouvir da sua boca é, Senhor, me transforma. Pode ser que você está todos os dias fazendo uma oração vitimista. Senhor, transforma o meu marido. Mas que dia que foi que você orou com sinceridade, com verdade, humildade, coragem e disse, Senhor, me transforma. Entra no meu coração e limpa os lugares escuros da minha vida. Então, todos os dias, sonde o seu coração, vê se seus olhos não estão voltados para as coisas que não competem a você. E saia da cegueira espiritual em nome de Jesus. Que você possa fazer essa oração com sinceridade. Senhor, me transforma. Me revela o que há de mal em mim. Para que através de mim, a minha vida, a minha família possa ser transformada. Eu gostaria que depois você meditasse em Romanos 12:2. Quem puder colocar aí no chat para todo mundo copiar o endereço depois para meditar. O que diz lá em Romanos 12:2? Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas renove a sua mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Então é algo pessoal. Não é, Senhor, transforma o meu marido. Sou eu que não posso me amoldar ao padrão do que está acontecendo na minha casa. Sou eu que tenho que pegar a espada da palavra e aplicar em mim, renovar a minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha vida. É em mim e depois através de mim. É por isso que quando Pedro foi defender Jesus, defender o evangelho, sacou a espada e decepou a orelha de Malco, Jesus olhou para ele e falou assim, guarda a sua espada. E foi lá e curou a orelha de Malco. Porque existem muitas pessoas que estão com os ouvidos fechados para o evangelho, porque nós ferimos essas pessoas. Porque nós estamos só apontando usos, costumes, doutrinas. E não estamos amando o nosso próximo. Não estamos vivendo uma vida de acordo com a palavra, uma vida de princípios. Uma vida que testifica a nossa fé. Nós não temos frutos que permanecem. A gente só tem um discurso bonito, assim como os fariseus, assim como os hipócritas. Mas na primeira oportunidade a gente nega Jesus 3 vezes, como Pedro. Talvez você tenha um discurso muito bonito, mas na primeira oportunidade, se você tem que escolher entre você ter um tempo de qualidade com Deus ou ficar no Instagram ou no TikTok, você vai ficar ali. Na primeira oportunidade, se você tem que escolher entre meditar na palavra de Deus ou assistir uma série, você vai ir para a série. Na primeira oportunidade, onde você vai ter que escolher entre praticar os princípios da palavra de Deus ou ter razão, você escolhe falar tudo e ter razão, ao invés de guardar, refrear a sua língua do mal. Então estamos coando o mosquito, engolindo o camelo. Versículo 29. Então o governador Pilatos saiu ao encontro deles e perguntou, qual é a acusação que vocês fazem contra este homem? Então os fariseus, esses judeus, mestres da lei, que estavam se purificando para a volta do Cordeiro, do Messias tão esperado, estavam de fato levando o Messias para ser crucificado e não tinham discernimento disso. E aí Pilatos pergunta, qual que é a acusação que vocês fazem contra este homem? Qual é a acusação que vocês fazem contra Jesus? Versículo 30. E os religiosos dizem, nós não o teríamos prendido se ele não fosse um criminoso, disseram eles. Em algumas traduções vai dizer assim, nós não teríamos prendido, nós não estaríamos trazendo ele aqui se ele não fosse um malfeitor.
O que é um malfeitor, um criminoso? Alguém de más obras. Só que o problema aqui é que esse pessoal estava cego espiritualmente. E as más obras que eles enxergavam em Jesus é que Jesus denunciava as más obras desses religiosos. É que Jesus tinha coragem de olhar nos olhos dele e falar: vocês são hipócritas. Vocês dizem Senhor, Senhor, mas é só no discurso. No seu dia a dia, no seu comportamento, não se vê fruto da sua fé. Então eles acusavam Jesus de criminoso, de malfeitor, mas essas más obras, aos olhos deles, era Jesus confrontando a religiosidade deles, confrontando a cegueira espiritual deles. Versículo 31. Então levem o acusado para ser julgado por vocês mesmos, conforme a lei de vocês, disse Pilatos. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, disseram eles, e é necessária a sua aprovação. Então, naquela época, o povo judeu precisava, que os romanos fizessem todo o procedimento. Então, eles estavam lembrando Pilatos. Pilatos estava querendo lavar as mãos ali, mas os judeus passando a bola para eles. Para ele, 32, isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus havia dito a respeito do modo pelo qual morreria, que seria a morte de cruz, ele seria levantado no madeiro. Versículo 33. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. E perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Versículo 34. Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é sua ou os outros falaram a meu respeito? 35. Acaso sou judeu? Respondeu Pilatos. O seu próprio povo e os sacerdotes principais entregaram você a mim. Por quê? O que foi que você fez? Uau! Pilatos está num diálogo ali com Jesus, num interrogatório. E pergunta para Jesus: o que você fez para esse povo? Porque os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que foi que você fez? Versículo 36. Então Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Porque Pilatos perguntou, no versículo 35, você é o rei dos judeus? E aí Jesus diz: sim, eu sou rei, mas não deste mundo. O meu reino é dos céus. Quanta sabedoria! Então Jesus, no versículo 36, diz: então Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores teriam lutado quando eu fui preso pelos líderes judeus. Mas o meu reino não é daqui. Uau! Olha o que Jesus está dizendo. Se o meu reino fosse daqui, os meus seguidores, esses que estão me entregando, esses que falam em meu nome, esses que dizem estar me aguardando. Bom dia, Lu, Deus abençoe. Esses que dizem que estão me aguardando, estariam me defendendo, teriam lutado por mim. Versículo 37, Pilatos respondeu: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu nasci para isso. Eu vim a este mundo para testemunhar da verdade. Todos os que estão do lado da verdade ouvem a minha voz. Esse versículo 37 também é poderoso. Ou seja, todos que são da verdade ouvem a voz do Espírito Santo de Deus, ouvem a direção do Espírito, são direcionadas pelo fruto do Espírito e não por sentimentos, não pela carne. Todos que buscam ao Senhor com sinceridade ouvem a voz de Deus. E como que eu busco ao Senhor com sinceridade, Ana? Tendo um tempo a sós com Ele. Qual foi a última vez que você teve um tempo a sós com o Senhor? Que você se desconectou de tudo, fechou a porta do seu quarto, ou foi para o seu banheiro. Eu sempre falo que banheiro é lugar de oração, E aí ali você se conectou com o Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você chegou diante do Senhor no seu secreto e ao invés de falar: Senhor, transforma o meu marido, transforma o meu filho, que você disse: Senhor, me transforma. Porque eu sei que vai começar em mim, depois através de mim. Porque pelos frutos todos me conhecerão e todos desejarão beber da fonte de água viva.
que flui em mim através da tua presença. Todos vão perceber que eu carrego algo extraordinário. Todos vão olhar para mim e falar assim: a Cleomira tá diferente, a Rafa tá diferente, a Ana tá diferente. O que tá acontecendo com a minha mãe? O que tá acontecendo com a minha esposa? Então Jesus disse no versículo 37, todos os que estão do lado da verdade ouvem a minha voz. E quando você está operando na religiosidade, você está operando no engano e não na verdade. Versículo 38. Pilatos pergunta para Jesus: que é a verdade? Depois ele saiu outra vez para onde o povo estava e disse: pelo meu exame não há nada contra ele. Uau! Pilatos disse para os religiosos, para os sacerdotes, para o povo de Deus: pelo meu exame não há nada contra ele. Mas vocês têm o costume de cada ano pedir que na Páscoa eu solte alguém da prisão. Portanto, se vocês quiserem, soltarei o rei dos judeus. Porém, eles gritaram: não, esse homem não. Queremos Barrabás. Barrabás era um assaltante, um salteador. Então, aqui no versículo 39, na Páscoa era um costume dos judeus que um dos prisioneiros fossem liberados pelos romanos. E Pilatos disse aos judeus, ao povo de Deus: eu não acho nele, eu não acho em Jesus, eu não encontrei nele crime algum. E diante do povo e de Pilatos estava Jesus e Barrabás. E Barrabás estava a caminho da condenação, a caminho da cruz. E é feita uma pergunta ao povo: quem vocês querem que eu liberte? Pilatos pergunta ao povo de Deus: quem vocês querem que eu liberte? Quem vocês querem que vá para a cruz? Jesus ou Barrabás? Pilatos disse: se vocês quiserem, soltarei o rei dos judeus. Versículo 40. Porém, o povo, os sacerdotes, os mestres da lei, gritaram: não, esse homem não. Queremos Barrabás. Barrabás era um assaltante. Então veja, havia Jesus, havia Barrabás. Quem era Jesus? Rei, santo, aquele que curou, aquele que libertou, aquele que amava, que por onde passou, transformou, foi sal na terra, foi luz no mundo. E tinha Barrabás, que era um assaltante, um bandido, um rebelde, um assassino. E foi feita uma pergunta ao povo: quem vocês querem que eu liberte? Pilatos perguntou: quem vocês querem que vá para a cruz? E gritaram: esse homem não, queremos Barrabás. Mas algo maravilhoso que nós vamos aprender agora aqui, e eu quero agora que você preste muita atenção, porque isso tem poder para transformar a sua vida, para renovar a sua mente e te libertar de prisões espirituais nesse momento, de trazer clareza para a sua vida espiritual. A multidão, ela parecia estar escolhendo Barrabás, mas a multidão não escolhe nada, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus, ele está sempre no controle. Todas as coisas que acontecem é com permissão dele. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então a multidão não escolhe nada. Quem escolheu a liberdade para Barrabás foi o Pai. Quem escolheu a liberdade para Barrabás, o assassino, o rebelde, o assaltante, o bandido, foi o Pai. O Pai que disse: solta, liberta Barrabás e crucifica Jesus. O Pai que disse: eu estou dando meu único filho para
poder adotar pessoas como Barrabás. E pessoas como Barrabás poderem se tornarem meus filhos libertos. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão comigo. Diante de Jesus e Barrabás, com quem nós nos parecemos mais? Jesus, rei, santo, que cura, que liberta, que ama. Barrabás, assassino, rebelde, assaltante, bandido. Se você se examinar com coragem, verdade e humildade, você vai perceber que nós somos Barrabás. E o Pai decidiu enviar o único filho dele na cruz para adotar os Barrabás. E nós somos os Barrabás. Então, naquele dia, era você que estava sendo liberta. Eu e você, nós estávamos a caminho da cruz, da condenação. E o Pai gritou dos céus: liberta a Paloma, liberta a Zuleide, liberta a Daisy, liberta a Luana, liberta a Natália, liberta a Juliana. O Pai gritou dos céus, não foi a multidão que definiu. Foi o Pai que gritou dos céus e disse: liberta, liberta a Ana, liberta a Fran, liberta a Sheila, liberta elas e crucifica o meu filho. Jesus trocou de lugar comigo e com você. Eu não sei como isso chega no meu coração, mas isso me dá um temor. Eu me sinto tão amada. Digita aí nos comentários: Jesus trocou de lugar comigo. A condenação era nossa. A condenação era nossa. O cálice da ira de Deus que Jesus tomou era nosso, era meu, era seu. E o Pai bradou dos céus: liberta a Gil, liberta a Tainara, liberta a Gisele, liberta a Sandra, liberta a Bruna, liberta a Tânia, liberta a Renata. Que eu vou derramar a minha ira sobre o meu próprio filho. Esse é o Evangelho. Agora, ao sair dessa live, eu quero que você vá viver o seu dia, a sua vida, o que você planejou para você hoje, mas que você vai viver com essa consciência dessa boa nova, dessa boa notícia, que Jesus trocou de lugar com você, que Barrabás era você, que Barrabás era eu, e que Ele nos amou primeiro. Nós estávamos ali, e Ele nos amou primeiro. Nós estávamos ali, a caminho da condenação, da cruz. Ele te amou primeiro. E nós vimos nas primeiras partes do capítulo 18 de João que Pedro usou toda a sua força para amar Jesus. Ele usava de um discurso muito grande, muito forte, para dizer: Jesus, se for necessário, eu entrego a minha vida por ti. Mas na primeira oportunidade, ele negou Jesus 3 vezes. E nós devemos ser menos como Pedro, menos do discurso e mais das ações, porque ações são maiores do que discurso. E como que nós devemos ser mais parecidas com João? E como era João? João não usou toda a sua força para amar Jesus. João, ele usou toda a sua força para compreender o quão amado ele era por Jesus. Por quê? Porque amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, é só uma resposta
ao quanto você entendeu o quão amada você é. Porque quando você, na sua identidade, você realmente se sente amada, você vai viver uma vida em concordância com esse amor. Você vai agir com reciprocidade. Quando você entender que nós somos Barrabás, que Jesus trocou de lugar com a gente, que nós estávamos indo para a cruz, para a condenação, e o Pai bradou dos céus: solta a Luana, solta a Marina. Que Ele nos amou primeiro. Quando nós entendemos, quando nós agimos como João, que usamos toda a nossa força, pedimos ao Senhor que nos dê condições de compreender o quão amada nós somos, quando essa se torna a nossa real identidade, eu sou filha amada, essa é a minha maior patente, aquilo que eu mais tenho é alegria de confessar: eu sou filha amada, Ele me encontrou, Jesus me amou primeiro, Ele me atraiu para a presença dEle. Esse é o meu maior título. Então seja como João, que usou a sua força para compreender o quão amado Ele era, que essa seja a sua busca. Senhor, eu quero ter experiências contigo, eu quero de fato sentir, Pai, que eu sou amada por Ti. Eu quero viver essa palavra. E a primeira parte é você conhecer a verdade, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. E eu sei que hoje aqui tem muitas mulheres vitimadas, falando: eu não me sinto amada pelo meu marido, eu me sinto rejeitada, eu me sinto injustiçada, eu me sinto inferiorizada. Mas essa não é a sua real identidade. Você é amada, esse é o seu maior título. E quando você tomar posse dessa sua real identidade, dessa sua identidade celestial, toda a sua vida vai se endireitar. Porque uma pessoa amada, ela age de forma diferente do que uma pessoa que se sente rejeitada, que se sente inferiorizada, que se sente injustiçada. Você é amada. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então, primeiro, você tem que alicerçar sua identidade no Senhor. O vazio que você tem dentro de você não vai ser preenchido pelo amor de ninguém além do amor dele. A sua principal busca deve ser entender, compreender o quão amada você é. Quero que você, em nome de Jesus, nessa manhã, abra o seu entendimento para compreender o quão amada você é. Digita aí nos comentários: eu sou aquela a quem Jesus amou. Pai, abre o entendimento da Dai, da Daniele, da Euzenir, da Eva, da Antonina, da Fran, da Gisele, da Juliene, da Iris, da Natália, da Fran, da Viviane, da Cíntia, da Paloma, da Luana, da Cleomira, da Natália, da Georlene. Pai, abre o entendimento das tuas filhas, em nome de Jesus. Abre o entendimento da Gabi, da Jéssica, da Lu, da Renata, da Milene, da Nice. Abre o entendimento, Senhor, das tuas filhas, para que elas compreendam o quão amadas elas são por Ti. Pai, que todo o nosso ser Te reconheça e reconheça o Seu amor por nós. Que ao final da nossa vida, a gente possa dizer: nós fomos as discípulas de Jesus, a quem Ele tanto amou. Nós vivemos para anunciar essa boa nova, de que nós fomos amadas primeiro, que Jesus trocou de lugar com nós, era nós que estávamos indo para um caminho de perdição. Que você, em nome de Jesus,
Receba esse amor maravilhoso. Você é amada. Essa é a sua real identidade. E que não seja só um fruto das suas palavras, mas que você internalize isso, que o Senhor abra o seu entendimento em nome de Jesus de forma profunda, que de fato você sinta isso no seu íntimo e que a partir de hoje você saia daqui transformada, liberta, curada, com a mente renovada e pare de se vitimar. O melhor que poderia nos acontecer já aconteceu. Jesus nos encontrou. Nós recebemos Jesus. Nós temos acesso à vida eterna. E nós temos uma missão no presente, que é conhecer o Senhor a cada dia e torná-lo conhecido. É anunciar para o máximo de pessoas que você conseguir que Jesus trocou de lugar conosco na cruz, que nós éramos Barrabás, mas que Deus bradou dos céus, olhou para cada uma de nós e falou: eu vou derramar o cálice da minha ira sobre o meu filho para libertar pessoas como Barrabás, para adotar essas minhas filhas na minha família, na família de Deus. E eu quero aproveitar esse momento para te fazer um convite. No dia 18, terça-feira, às 20 horas, nós vamos começar uma nova turma do Devocional 40 Dias com Jesus, que são encontros às terças e quintas, às 20 horas, são encontros fechados, dentro da plataforma Zoom, onde lá você vai ter acesso, a câmera aberta, microfone aberto, para conversar comigo e também fazer amigas, intercessoras, amigas de Jesus do Brasil inteiro e do mundo, porque nós temos várias amigas de Jesus de Portugal. E nessa quinta turma, nós já vamos para a quinta turma, nós vamos meditar nesse devocional aqui, que é o Plenitude, da Camila Vieira. E se você também quer caminhar no nível mais profundo com o Senhor, digita aqui nos comentários Plenitude, você vai receber o link. Semana passada eu tinha feito um presentão para vocês, que vocês compravam o devocional da noite e ganhavam também uma Mulher Segundo o Coração de Deus, que é o devocional da manhã, que são encontros segunda e quarta, 7 da manhã. E eu vou manter esse presente para vocês. Eu tô percebendo que essa semana agora é a semana do consumidor, então eu quero abençoar a sua vida. Ana, e por que eu deveria fazer parte desse grupo fechado? A Quinha já tá lá, glória a Deus, minha irmã. Por que eu deveria fazer parte desse grupo fechado, minha irmã Ana? Por que eu deveria participar, desse devocional Plenitude? Porque, minhas irmãs, o ambiente sempre vence. E no dia a dia, a gente tá do lado de pessoas que não estão vivendo o mesmo processo que nós. E se nós queremos ser constantes e abundantes no Senhor, se nós queremos desenvolver uma vida de intimidade, sairmos do raso, sairmos só do discurso, que a gente ama o Senhor, que a gente tem uma vida de oração, mas na real não é bem assim, você precisa caminhar com pessoas que estão indo para a mesma direção que você, pessoas que vão te fortalecer, que vão te inspirar. E essas pessoas são as amigas de Jesus. E qual que é o diferencial dos nossos encontros ao vivo no grupo fechado? E nós temos uma comunidade também no Telegram, que é muito especial. Qual que é o diferencial? Não é um curso gravado, são encontros ao vivo. Então nós vamos passar por 40 dias para você viver uma transformação espiritual, emocional e física em todos os 11 pilares da sua vida. E todos os exercícios, todos os devocionais, nós vamos fazer juntas. Não é eu num vídeo gravado falando, faz isso. Não, é a gente juntas, lendo palavra por palavra, refletindo, conversando, dialogando, testemunhando, orando umas pelas outras. Antes da gente entrar no devocional, eu sempre trago uma palavra. E tem várias irmãs aqui que estão já há mais de uma temporada. Tem irmãs aqui que já estão indo agora para a 5ª temporada. Geralmente quem entra não sai, porque é um ambiente de crescimento, é um ambiente maravilhoso. Então, se você puder, faça esse investimento na sua disciplina com o Senhor.
Eu vejo que um dos maiores sabotadores, né, desse tempo é a procrastinação. Nós não conseguimos sozinhos sentar e estudar, sentar e meditar na palavra. Talvez você está aqui nessa live porque ela é ao vivo. E aí você tá aqui junto e você sente que é tão bom, né, tá junto. Ah lá, Manu, bênção de Deus, eu não saio. A Manu acho que já é a terceira turma, né, Manu? Glória a Deus. A Rafa. Então, talvez você tá pensando assim, mas eu já tenho aqui, né, os encontros ao vivo e que são gratuitos, né? Mas lá é um próximo nível. Lá eu consigo trazer conteúdos mais aprofundados, consigo te direcionar especificamente, ouvir a sua história. Então, se você quer ir para um nível mais profundo, se você de fato quer fazer amigas de Jesus, se sentir amada, pertencente a um grupo, é maravilhoso. Então, nessa quinta turma, nós vamos estudar o Devocional Plenitude. Vão ser 40 encontros maravilhosos, 2 encontros por semana. Os encontros ficam salvos, gravados dentro da área de membros da Hotmart para você ver e rever sempre que você desejar. E eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida. A Luana falando, eu também não saio mais. É uma bênção. E se você está sentindo o chamado no seu coração para fazer parte, não resista. Eu sempre vejo, né, as meninas falando, né, que não tem como eu colocar em palavras aqui o que a gente vive lá. Não tem como. E através desse grupo, outros grupos estão se formando. Porque começa em nós, depois através de nós. A Gi tá com um grupo com 50 mulheres. E através, né, desses encontros, ela percebeu que ela era uma líder de movimento. E essa foi a visão que Deus me deu também. Que através de mim, eu iria treinar mulheres para alcançar outras mulheres. Porque você vai alcançar pessoas que eu nunca vou conseguir alcançar. Então, tudo que tiver no meu alcance, eu tô sempre estudando, tô sempre buscando os melhores conteúdos que existem a nível de mundo para entregar para vocês, para transbordar para vocês da forma mais acessível possível. Porque eu creio que a gente está vivendo um avivamento. E se você se colocar disposta a se aprofundar, aí é um próximo nível, Deus vai te usar poderosamente. E toda a sua casa, toda a sua família vão conhecer ao Senhor, vão ser salvos em nome de Jesus. E através da sua casa, da sua família, vocês vão deixar um legado de bênçãos, de cura. E por onde vocês forem, vocês vão ser chamados de família bendita, porque vocês estão vivendo uma vida com propósito, com significado. Então, você vir caminhar mais perto é um sim que talvez você ache que está dando para você agora. Mas você pode ter certeza que existe uma multidão de pessoas da sua casa, da sua família, de amigas, de pessoas que talvez você nem conhece ainda, que estão aguardando esse seu sim. Porque através desse seu posicionamento, você não tem ideia do que Deus irá fazer. Porque não é só sobre você, mas é sobre o que Ele quer fazer através de você. Então, se você sente que Deus tem algo mais para você, que você quer caminhar com amigas com uma mentalidade renovada, uma mentalidade de fé, uma mentalidade de milagres, com vida de oração, com vida de meditação na palavra. Ano passado, gente, as meninas que caminham junto, né, no devocional, nós lemos 18 livros juntos. E eu vou dizer pra você, mulheres que às vezes nem tinham o hábito de ler, que talvez nunca nem tinham lido um livro na vida, leram 18. Por quê? Porque a gente faz junto. A gente senta junto. A gente se torna família. Então, se você quer se tornar, né, uma mulher mais sábia, uma mulher posicionada, uma mulher que de fato quer aprender os princípios da palavra de Deus, você precisa se abrir, né, para conhecer algo novo, para receber um renovo do Senhor. Muitas vezes a gente tá já há anos na igreja, só que a gente tá morna. E a palavra de Deus diz que os mornos serão vomitados. Então que você
esteja conectado a um grupo de crescimento que vai fazer o seu coração ficar abrasado pela presença. Então que você tome essa decisão hoje em nome de Jesus. Eu sei que nada do que eu falar aqui vai ser suficiente, porque cada uma vai ter uma experiência única e extraordinária com o Senhor. Mas se você está recebendo chamada, não é para todas. Até porque a gente só tem capacidade para 100 pessoas dentro do Zoom. Não é para todas. Mas se você está recebendo chamado, não resista ao chamado. Deus tem algo lindo e precioso para derramar na sua vida. Ele tem o infinitamente mais para você. Só que você precisa dizer eu quero. Para fazer parte, você digita plenitude, Maria. Oi, Bruna, Deus abençoe, minha irmã. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindas, né, aquelas que entraram. Eu também quero deixar um recado aqui. Tem algumas amigas de Jesus que já estão, que entraram, que tomaram a decisão, só que não entraram no grupo do Telegram. E é pela comunidade lá no grupo do Telegram que vocês vão ter acesso aos links para participar dos encontros ao vivo, todos os avisos, materiais que a gente compartilha, tem dentro da plataforma também, mas ali dentro da comunidade é uma comunidade viva, né? Onde todo dia a gente está conversando, compartilhando. Então, se você já tomou a decisão, lembra de entrar lá no e-mail que você recebeu e clicar no link para entrar também dentro do grupo do Telegram. E dia 18, terça-feira, às 20 horas, vai ser o nosso primeiro encontro. E eu creio que vai ser maravilhoso, né? Esse nosso tempo com o Devocional Plenitude. Então, deixa eu orar e abençoar a sua vida. Obrigada pela sua presença aqui, por você estar sensível à voz do Senhor. Se essa live aqui fez diferença na sua vida, te trouxe clareza, seja um instrumento nas mãos do Senhor, compartilha depois, envia para alguém que precisa ter clareza, né, de que Jesus trocou de lugar conosco. Se você conhece alguém que precisa ter clareza do quanto é amado por Jesus, se conhece alguém que vive reclamando, que se sente desanimada, que se sente rejeitado, que queria ser mais amado, compartilha essa live que eu tenho certeza que vai abençoar a vida dela e ela vai compreender o quanto ela tem vivido vitimada e o quanto ela precisa se posicionar para proclamar as boas novas, né? Porque ela está aqui não por acaso, mas ela está aqui em missão para conhecer ao Senhor e torná-lo conhecido em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa live tão abençoada. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma das tuas filhas que aqui chegaram e que aqui estão. Te agradeço, Senhor, por aquelas que ainda vão assistir essa gravação. Eu peço que o teu Espírito Santo envolva cada uma, Pai, e dê a nós, Senhor, condições de compreendermos, Senhor, o quão amadas nós somos. Que nós venhamos, Senhor, receber de Ti um coração abrasado, ó Pai, pela Tua presença. Que cada uma de nós, Senhor, seja agora, Pai, marcada pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Que cada uma de nós, Senhor, venha clamar por uma porção, Senhor, da Tua presença. Que por onde nós formos, ó Pai, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que nós venhamos compreender, ó Pai, que nós não estamos aqui por acaso, mas nós fomos chamadas, Senhor, por um propósito, por uma missão, que a nossa vida tem significado e que nós precisamos, Senhor, urgentemente comunicar as boas novas, comunicar que Jesus nos ama, comunicar, Senhor, que nós somos salvas, comunicar que essa salvação está disponível para os barrabás, para aqueles que estão em pecado, para aqueles que se sentem indignos, ó Pai. É para esses, ó Pai, que o Teu amor está disponível, assim como esteve disponível para nós. Que nós venhamos comunicar esse amor. Que nós venhamos ser mais como João, ó Pai, e buscar a cada dia compreender mais e mais o quanto nós somos amadas por Ti. Que a cada dia nós venhamos buscar mais e mais experiências sobrenaturais contigo. Que a cada dia nós venhamos ser renovadas pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua paz, Senhor. Ó Pai, purifica a nossa mente, nosso coração de todo engano, de todo sentimento e pensamento disfuncional. Nos purifica, ó Pai, e nos liberta, ó Pai, de vivermos em si mesmadas, vitimadas, mas que o Senhor venha levantar um exército de mulheres saradas, para que elas possam ser instrumentos de cura, Pai, nas Tuas mãos, instrumentos do Teu amor, instrumentos da Tua bondade. Pai, eu abençoo o lar e a família de cada uma das Tuas filhas, e declaro, Pai, céus abertos sobre o dia delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã.
Um abraço bem apertado, eu tava com saudade de vocês. Nesses últimos dias a gente não teve o encontro porque eu tava resfriada, tava com a garganta inflamada. Mas estou feliz de estar de volta. E amanhã a gente volta a se encontrar, então às 10 da manhã, para meditar agora em João 19. Combinado? Deus abençoe seu dia, que você viva o extraordinário em nome de Jesus.